Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E parece que tem gente no Brasil que não sabe o que é democracia, inclusive o tal de genocida. Ele não sabe o que é democracia. Agora, estou para ver gente mais burra do que esse cidadão. O tal de Bolsonaro. É de uma topeirice. Olha bem, ele está dando entrevistas aí em vários canais, inclusive do YouTube, das redes sociais, e falando um monte de bobagem, de mentiras. Está dizendo, olha bem, uma das mentiras que ele falou, ele diz que tem provas que o Supremo Tribunal Federal interferiu nas eleições para que o Lula ganhasse as eleições. É o fim da picada. É de uma burrice assim grande. E tem outra, não é só o Bolsonaro que é muito burro. Olha, é burro e mentiroso. Agora tem um outro porém. O filho dele também, um dos filhos, acho que foi o Eduardo, um tempo atrás, ele falou assim: só basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E por que agora o Bolsonaro, o pai dele, chora todo dia, inclusive querendo passaporte para fugir do Brasil? Porque ele não está nem aí com o negócio do Trump, e ele usa isso para tentar enganar o gado dele, porque o gado dele também é topeira. E sendo topeira, acredita nas mentiras do Bolsonaro. Agora, tem um outro porém nisso. O Supremo Tribunal Federal e também a PGR deveriam tomar providência dessas mentiras que o Bolsonaro está colocando nas redes sociais. Porque o Bolsonaro falando isso que ele está falando, as mentiras, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Supremo Tribunal Federal, ele já deveria estar na cadeia. Eu não estou entendendo por que a justiça não está sendo feita nesse caso. Porque qualquer cidadão que interfere e fala, inclusive o que o Bolsonaro está falando, se fosse uma outra pessoa, já estaria na cadeia. E não é só o Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro, é a família dele toda. Porque a família dele toda são de uma topeira assim, muito grande. Como eles não têm qualificação de trabalho, são todos eles parasitas da sociedade brasileira. Todos. Inclusive agora o mais novo, que foi eleito vereador lá em Santa Catarina. E tem outra, parece que tem uma parte da população que gosta de ver esse pessoal usufruindo do dinheiro do trabalhador brasileiro. Eles parecem que gostam.
porque eles acreditam piamente nas mentiras que o Bolsonaro está colocando. Por exemplo, o Bananinha lá, o tal de Eduardo, quando ele falou que um soldado e um capitão ou um tenente falou que fecharia o Supremo Tribunal Federal, e por que não fecharam? Até agora, o Supremo está aberto. E o tenente, o cabo e o coronel e até o general estão presos. Por que não conseguiram fechar o Supremo Tribunal Federal? Mesmo na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Agora, isso tudo já deu pano para manga. Agora, a atitude é da PGR. Diz que não iam tirar férias, tal, que iam trabalhar, mas cadê o resultado? Porque o Bolsonaro continua cometendo crime. E tem outra, os outros bolsonaristas vão todos no embalo dele, inclusive o tal de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que inclusive ele acha um absurdo o Supremo Tribunal Federal ficar com o passaporte do Bolsonaro e não deixar o Bolsonaro ir viajar para os Estados Unidos. Será que esse tal de Ricardo Nunes, que pelo que fala é um idiota? Será que ele não conhece lei? Não sabe que quando a pessoa está sendo processada e tem o risco dessa pessoa fugir do país, o seu passaporte é apreendido justamente para que ele fique no país para pagar pelos crimes que ele cometeu. E parece que esse tal aí de Ricardo Nunes, que é um idiota, né? Amigo do Bolsonaro, bolsonarista, é aquele mesmo vereador, é aquele justo vereador que roubava merenda das crianças na prefeitura de São Paulo. Ele roubava, inclusive tem processo na justiça que deu isso. Inclusive ele até perdeu um processo para o Boulos, porque o Boulos também falou na campanha eleitoral que ele era ladrão de merenda. Aí ele processou, o Ricardo Nunes processou o Boulos. E no julgamento do processo, o juiz deu causa para o Boulos, porque tem processo contra o Ricardo Nunes sobre roubo de merenda, roubo de comida de criança. E agora ele fica metendo o pau na justiça, inclusive dizendo que o Bolsonaro tinha que ter viajado para os Estados Unidos para ir lá na posse. Ele não é nada na posse do tal de Trump. Bolsonaro não é nada. Ele simplesmente é um idiota. Porque nem pensante ele é, porque ele não pensa. Ele não sabe fazer a ligação de um C e um U, por exemplo. Bolsonaro é um idiota.
isso que está inelegível. Por isso, inclusive, que os Estados Unidos já informou à Justiça do Brasil que o Bolsonaro está sendo processado nos Estados Unidos em 5 processos. Agora, 5 processos lá e mais um monte no Brasil. Será que um dia ele vai sair da cadeia? Agora, está demorando muito isso. Está demorando muito. A população já não aguenta mais. E o Bolsonaro aparecendo nas redes sociais, jogando a população contra as instituições do Brasil, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal e o juiz, inclusive o Alexandre de Moraes. Agora, essa declaração que o Bolsonaro deu ontem, não sei se foi ontem ou sábado, sei que foi esse fim de semana, deu uma entrevista dizendo que ele tem provas que o Supremo Tribunal Federal manobrou as eleições para ele perder e para o Lula ter ganho. E se o Lula ganhou, foi justamente manobra do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal e também a PGR tem que tomar providência desse tipo de atitude, desse inelegível. Inclusive, cabe em cima disso e tem outra. Tem aquele governador lá de Santa Catarina também, lá, o bolsonarista, que também falou do Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes já tomou atitude convocando ele para dar esclarecimento na Polícia Federal pelaquilo que ele falou do Bolsonaro e também do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Agora, tem que se tomar providência, não tem que deixar chegar nas vésperas das eleições para prender o Bolsonaro. Porque ele está cometendo crime um atrás do outro. E ele já botou na cabeça que o Trump, que ganhou as eleições nos Estados Unidos democraticamente, vai dar golpe no Brasil. E ele está falando isso pro gado dele. E o gado dele acredita nisso. Agora, ele é um idiota. Agora, será que todos os bolsonaristas são idiotas ao extremo de acreditar numa mentira dessa? O tal de Trump não tem nada a ver com o Brasil, porque ele também é um outro fascistoide lá. É o fim da picada. Agora, eu acho que a justiça brasileira tem que tomar providência. Tem que tomar providência desse tipo de ação que o Bolsonaro está tendo nas redes sociais. E você veja bem, o passaporte do Bolsonaro, ele foi apreendido quase um ano, foi em fevereiro de 2024. E tem outra. Já naquela época, a Polícia Federal, com ordem e com o pedido do ministro Alexandre de Moraes, porque havia risco de fuga.
Agora, o tal de Ricardo Nunes não sabe disso. Falou que deveriam deixar o Bolsonaro ir para os Estados Unidos. E prefeitinho de São Paulo, idiota, hein? Para falar uma besteira dessa, só sendo bolsonarista mesmo. É o fim da picada. É o fim da picada. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.